Você que vai sozinho pelas ruas da cidade, não repare a falsidade dos que vão. Deixe tudo no caminho, que é outro seu destino. Há uma rosa e um menino em você. O importante é o Cristo, é o importante, é o Cristo, é o importante, é o Cristo. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. O importante é o Cristo, é o importante, é o Cristo, é o importante, é o Cristo, eu creio em Deus. E você ao sol poente, olhos claros tão somente, esquecendo de repente de chorar. E você que é canção e do amor fez o universo, pra você todo meu verso de irmã. O importante é o Cristo, é o importante, é o Cristo, é o importante, é o Cristo. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. O importante é o Cristo, é o importante, é o Cristo, é o importante, é o Cristo. Eu creio em Deus. E você ao sol poente, olhos claros tão somente, esquecendo de repente de chorar. E você que é canção e do amor fez o universo, pra você todo meu verso de irmã. O importante é o Cristo, é o importante, é o Cristo, é o importante, é o Cristo. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. O importante é o Cristo, é o importante, é o Cristo, é o importante, é o Cristo. Eu creio em Deus. Daquelas clássicas do nosso movimento Cenáculo de Maria, aquelas músicas lá do começo. Muito obrigado a todo o povo que nos acompanha e hoje um obrigado especial a este irmão. Eu digo é um irmão, é um pai, é um filho, é um companheiro de lutas, é um pilar da nossa igreja, do nosso movimento, um baluarte da nossa região, da nossa diocese. Ele, se tivesse vivido no tempo de Jesus, eu tenho certeza que seria um dos 12 escolhidos, porque é uma pessoa realmente de uma caminhada de fé, de uma dedicação maravilhosa. Alex, que alegria te receber para esse testemunho de fé. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E aí, meu irmão? Antes de nós começarmos, vamos escutar o que o Alex nos disse lá quando ele foi chefe do 15º Cenáculo. Então, vocês já vê o tempo desse titio aí que vai falar com a gente hoje. Quando te sentires fraco e desprotegido, busque a Jesus, pois Ele é a luz
sob cujos raios fazem brilhar em nossos corações a esperança de um novo amanhã. O canto que marcou o 15º cenáculo, o importante é o Cristo. Quando te sentires fraco e desprotegido, busque a Jesus, pois ele é a luz, sob cujos raios fazem brilhar em nossos corações a esperança de um novo amanhã. Canto que marcou o 15º cenáculo, o importante é o Cristo. Eu sou Alexandro D'Ambrosio, né? Eu nasci aqui em São Sebastião do Caí. Eu nasci numa comunidade aqui em Conceição, né? Uma comunidade bem afastada também aqui de Conceição, que é a comunidade campestre. Eu fui criado desde pequeno pela minha avó, né? Juntamente com meu irmão, né? Que é um pouco mais velho que eu. Nós fomos criados nessa comunidade, uma situação assim bastante humilde a gente viveu, né? Naquele período de criança, né, de adolescente. Eu sou daquele tempo que a mochila que a gente usava para ir na escola era feita com aquele saco de açúcar. A gente não tinha, né, condições financeiras nem mesmo de comprar uma mochila, né, para poder, né, garantir os estudos. Calçado também a gente tinha bem pouco. Geralmente, quando tinha geada, nós tínhamos que sair quebrando a geada nos potreiros aí para poder chegar até a escola. Às vezes de chinelo de dedo. Minha avó, né, nas suas limitações, de poder tentar sustentar eu e meu irmão. Nós tínhamos que, desde de pequeno, já ajudar, né, a trabalhar na roça. Nós descascávamos lenha de acácia. Geralmente, a gente se alimentava daquilo que a gente colhia. Então, em algum período não se colhia nada, então também pouca coisa se comia, né? Então, a gente dependia também muito dos nossos vizinhos também, né, que ajudavam bastante. Com 14 anos de idade, eu assinei a minha carteira de trabalho. Fui trabalhar numa fábrica de calçados. Hoje eu agradeço porque até a minha aposentadoria eu já encaminhei, né? Nós tínhamos que acordar às vezes 5 horas da manhã, pegar um ônibus e chegar às 6 horas da tarde de volta em casa, né, para ganhar um salário mínimo. Neste período, eu lembro que meu irmão, 3 anos mais velho, né, gostava muito de sair com os amigos e tal, né, sair para festejar. E eu, com 14 anos, criado no meio do mato, sem conhecer muita coisa, também tinha essa curiosidade de poder buscar um mundo diferente. Um certo dia, resolvi, né, chegar para o meu irmão e perguntar para ele se poderia, junto com eles, né, para o rio, tomar banho, ir para o campo de futebol, né, se divertir, para festas, para bailes, né. Não tinha assim uma cobrança excessiva, né? A minha mãe, ela se fez ausente nesse período, né? E o meu pai eu não conheci, né? Não conheço meu pai ainda. De fato, eu vivi acompanhado pela minha avó, né? A minha avó que me observava, né? Junto com meu tio e tal. A gente tinha uma certa liberdade. Então, um dia eu perguntei para o meu irmão: escuta, tá na hora de vocês, né, me levarem junto para saírem com vocês, para fazer o que vocês fazem e tal. E um dia ele concordou. Então, eu lembro que eu embarquei dentro de um carro com mais 3 amigos dele, né? Eles andaram o carro, assim, em questão de uns 15 metros, eles pararam o carro, olharam os 3 para mim e disseram assim: olha, Alex, a gente nunca te levou junto porque nós somos usuários de drogas, né? Eu fiquei meio que assustado, né, pelo fato, e eles disseram assim, né, foram bem sinceros comigo, inclusive o meu irmão foi bem sincero comigo, que eles não levavam eu junto porque eles não gostariam que eu entrasse nessa. Foram bem sinceros comigo. Eu disse: não, eu posso ir com vocês, mas eu não sou obrigado a usar. Eu tinha essa escolha. Resolvi experimentar, então, o meu baseado de maconha com 14 anos de idade. E para te ver como é que é, né? O organismo humano, ele é perfeito, né? O meu organismo, ele não estava acostumado com aquilo ali. Então, eu não tive reação nenhuma, né? O meu organismo era puro, né? Eu era puro. Eu acabei me fazendo de bobo e de palhaço na frente deles para tentar causar uma impressão boa, de repente, para ser aceito no grupo. O objetivo que eu optei por buscar não era o melhor, né? Não era o melhor caminho, mas eu, de fato, nunca tive uma orientação, né, em relação a isso, né, pelo fato, talvez, né, de uma ausência de instrução, né, de um pai, de uma mãe. Eu, às vezes, até fico pensando que
né, seria besteira da minha parte dizer que isso foi o que ocasionou, né, a minha ingressão aí no mundo das drogas, mas seria covardia, eu acho, da minha parte dizer isso, né, porque o jovem tem consciência, né, do que é o bem e do que é o mal. Então a gente entra muitas vezes de bobo que a gente é, né, de trouxa, de otário. A partir daí, a minha vida se transforma, a minha maneira de ser se transforma, fui usando até que, de fato, a droga, né, foi absorvida pelo meu organismo e eu acabei me tornando dependente, então, da maconha, já cedo, né? Então, a gente fumava todos os dias, às vezes antes de pegar o ônibus para ir para o trabalho. Na consequência de tudo isso, eu tinha a 5ª série, né, do ensino fundamental, acabei deixando os estudos de lado também, parei de estudar na 5ª série. Tanto o traficante quanto o cristão, né, verdadeiro, né, eles têm 2 objetivos, né, de buscar alguém para o seu lado. O que usa droga, ele se sente um pouco meio que desorientado, né, e não quer, de repente, ir para o poço sozinho, e quanto mais gente, né, ele conseguir levar, melhor para alimentar o seu próprio ego. Também, muito cedo, eu comecei a cheirar cocaína. Fui servir o Exército Brasileiro. De 300 e poucos que se alistaram aqui em São Sebastião do Caí, 45 foram selecionados para servir o Exército, e eu estava no meio desses 45, né, de uma forma bem estranha, né, foi a minha convocação. No dia da inspeção de saúde, eu cheguei às 5 horas da manhã em casa, e às 7 horas eu tinha que me apresentar, né, em São Sebastião do Caí para a inspeção de saúde. Eu tinha meus longos cabelos compridos até o ombro, e eu pesava 60 quilos, né? Eu era um vivo morto, se apresentando na frente de um tenente, né, do Exército. E a primeira coisa que o tenente olhou para mim e me perguntou é se eu usava drogas. Eu digo, não, senhor. E ele olhou bem para mim e disse assim, mas escuta, o que é esse pozinho branco aí no teu nariz? A gente não tinha água encanada e chuveiro quente também não tinha. Então eu tomei um banho frio, 5 horas da manhã. Fui para a inspeção, cheguei lá, o tenente me sai com essa. E ele disse assim para mim, olha, eu vou te dar um conselho. A hora que eles te chamar ali para entrevista, tu diz para eles que tu é usuário de drogas. Provavelmente eles não vão te mandar para lá. Saiu a convocação e eu estava entre os 45, então, para ir para Cachoeira do Sul, 13 GAC, Grupo de Artilharia de Campanha. Eu carrego comigo até hoje 3 pontos cruciais aí na minha recuperação. Um deles foi o fato, né, do meu irmão ter dito que, né, de fato, eles não gostariam que eu entrasse nessa, né? E o outro fato foi que um dia nós estávamos com eu e um amigo meu, né? Eu saía de carro com ele para lá e para cá, fumando e cheirando e tudo mais. E um dia nós chegamos num barzinho aqui na Conceição, e naquela época a Polícia Militar de Montenegro, né, fazia umas batidas, né, ferrenhas aqui na nossa comunidade. Naquela época nós tínhamos medo da polícia, né? O usuário de droga ainda tinha medo da polícia, né? Hoje já não, parece que não existe mais isso, né? Nós tínhamos uma quantidade grande de maconha dentro do carro, né? Dava, digamos que um tijolo maciço desse, né? E esse meu amigo, ele disse assim, olha, Alex, se caso a polícia inventar de bater aqui hoje, dar um atraque em nós, tu pega e faz o seguinte, tu diz que a droga é tua, já que tu é menor de idade, depois fica mais fácil de tirar da cadeia. É o terceiro ponto que também me fez abrir os olhos também. Foi uma vez quando eu cheguei em casa e um amigo meu me pediu para guardar uma certa quantia de maconha para ele, porque, né, ele chegar em casa, imagina, chegar em casa, ele com pai e mãe em casa, chegar em casa, né, e o pai e a mãe encontrar a droga. Então, vou dar para o Alex lá, já que não tem pai nem mãe, né? E eu me lembro que eu guardei entre os livros, numa prateleira que eu tinha no meu quarto, né? Nós tínhamos uma casa muito simples, uma casa de madeira, que eu sempre digo que a casa tinha mais cupim do que madeira. Era aquelas casas que a gente via o cupim trabalhando de noite, né? Ouvia os cupim trabalhando. A iluminação era externa porque era cheia de frestas. Sei que o nosso quarto era dividido com uma cortina e logo era uma sala e mais 2 quartinhos, né? Que a minha avó dormia e meu tio. Casa de madeira suspensa do chão. Quando a gente entra nela, ela começa a sacudir, né? Dá uma balançada.
e aquela droga que estava entre os livros acabou caindo no chão. Eu sei que eu cheguei em casa, que olhei assim por baixo da cortina, eu vi que estava tudo bagunçado, né? Os livros todos pelo chão, e a primeira coisa que eu pensei, puxa vida, né? Alguém achou, revirei por baixo da cama, ergui lençol, ergui tudo, e quando eu entrei assim no quarto ao lado, eu vi a minha avó, né, a minha mãe, que eu chamo ela de mãe, né, a dona Isaura. Eu vi a dona Isaura chorando, né, sentada nos pés da cama chorando. Foi a primeira vez que eu vi a minha avó chorar. E eu perguntei, né, fui bobo ainda de perguntar, escuta, por que a senhora está chorando? E ela me disse assim, Alex, o que é aquilo que eu encontrei, né, no chão do teu quarto? Não sei, foi o fulano que pediu que eu guardasse para ele, nem eu sei o que é isso. Os pais são sempre os últimos a ficarem se o filho é um usuário de drogas. A gente faz de tudo, né, para tentar esconder, para tentar abafar o cheiro. E hoje ainda mais nessas drogas aí, são um comprimidinho, são uma balinha que não tem cheiro, que não tem gosto, que não tem nada, fica muito mais fácil ainda de enganar os pais dentro de casa. A minha avó olhou para mim e disse, eu joguei no buraco da patente. Tem muita gente que sabe o que é uma patente, né? O que é uma capunga, uma latrina, é um banheiro que é feito um buraco no chão e a gente faz as necessidades, né? Tudo dentro daquele buraco, né? Quando o buraco enche, a gente pega e transfere, né, a patente ou a capunga ou a latrina de lugar. Então, naquele buraco é onde ficam depositadas todas as fezes, né? Toda a merda que a gente faz fica depositada ali. Para vocês, né, verem a que ponto que um dependente químico chega, né? A que ponto que eu também estava, né, na minha dependência. Eu tive a capacidade e a coragem de enfiar a minha cara, a minha cabeça dentro daquele buraco fedido e literalmente cutucar a merda com um pedaço de pau para tentar encontrar, então, aquela porcaria. Foi ali que eu vi a visão do inferno, né? De fato, como é a visão do inferno, com todos aqueles bichinhos ali tentando subir naquele pedaço de pau, né? Tentando fugir. Foi a visão do inferno que a gente vê muitas vezes nos filmes, né? Daquelas pessoas em chamas, né? Tentando se agarrar em qualquer coisa para poder sair daquele buraco. Aquela cena tinha que ter sido filmado, né? Para poder mostrar para as pessoas hoje, né? O que de fato a droga faz, né, com o ser humano. Um tempo depois eu acabei achando, né, essa droga entre umas roupas que ela tinha no roupeiro, e eu era o grandão aqui da comunidade, né, porque só eu tinha droga e a maioria do pessoal não tinha, então formavam-se filas de carro muitas vezes na frente da minha casa, né, porque era eu que tinha e ninguém mais tinha. E não é orgulho nenhum para mim isso, né? O Exército Brasileiro me trouxe grandes alegrias, né? Uma firmeza assim de espírito, né? De vontade de lutar pelos outros, né? De lutar pela vida dos outros, né? Que também foi um grande ensinamento que a gente teve. Eu me lembro que uma noite eu tive uma alucinação ferrenha. Eu achei que eu ia morrer aquele dia de noite. Eu comecei a ver vultos, né, rodeando a minha casa e eu, apavorado, olhava pelas frestas da parede. Eu ruí toda a guarda da minha cama, né, com os meus dentes. Ficou as marcas, né, das minhas mordidas que eu dei naquela madeira, né, agoniado e o coração acelerado. E eu digo, se eu não tivesse perfeita saúde, talvez seria o dia que a droga teria me vencido, né? Mas foi apavorante. Isso foi muito apavorante. A gente vê a situação de jovens, né, que se afundam na droga e de fato acabam se entregando para ela e acabam perdendo a própria vida em função da drogadição. Eu, por trabalhar nessa fábrica de calçados, tinham pessoas que trabalhavam nessa empresa que participavam de um movimento, né, chamado Cenáculo de Maria, e se preocuparam comigo, né, com a minha situação, me conheciam a minha família, conheciam meu irmão. Eu lembro que o Adilson, né, a Leni, a Adriana, irmã do Adilson, a Roseli, tinha o Ednei, foram várias vezes que fizeram um convite para mim participar do Cenáculo e eu, né, de certa forma, muitas vezes rejeitava. O consumo de droga era tão grande que eu cheirava cocaína muitas vezes dentro do banheiro da empresa, né, onde a gente trabalhava. E um tempo depois acabei perdendo o meu emprego também.
a Adriana de Lima, que é a irmã do Adilson, é a minha madrinha, né, que preencheu minha ficha. Então, em janeiro de 1996, né, eu fui convidado para participar do 9º Cenáculo de Maria de Montenegro. Eu nasci em 1975, justamente no ano que o Cenáculo veio aqui para o Rio Grande do Sul, né? A minha família é de Santa Maria, veio de Santa Maria para cá, digo, deve ter vindo alguma coisa junto aí, né? Eu acabei deixando a igreja de lado, né? Então fui conhecê-la novamente através do Cenáculo de Maria, que foi onde eu fiquei os 3 dias, né, lá em Salvador do Sul. Para muitos, né, que me conheceram naquela época, eu acabei relatando a minha dificuldade, né, para as pessoas. Eu tive essa coragem de dizer que eu era um usuário de drogas, né? Inclusive até na apresentação, acho que na missa, né, eu consegui expor isso, né? E essa também é uma das condições para quem quer se recuperar, é tu de fato reconhecer, né, que tu é frágil, né, perante a droga. E eu reconheci dentro do movimento Cenáculo de Maria que eu era muito frágil e que eu precisava de fato de ajuda. E, de certa forma, meio que eu assustei muita gente naquela época, né? E muitos talvez, né, tenham desacreditado, né, do fato. Muitos diziam de repente que o Alex não ia conseguir, né, que não ia ter condições de se recuperar. Pelo fato do estágio avançado que eu vivia, né, em função das drogas. Mas eu lembro que eu fiquei muito emocionado, né? Fiquei muito admirado pela dinâmica do movimento, né? Pela maneira com que as pessoas conduziam, né? Com alegria, com entusiasmo, né? Não te perguntam assim, tu é usuário de drogas ou tu é prostituta, ou não te fazem essa pergunta aí na ficha quando tu preenche, né? Tu é acolhido assim de uma maneira bastante amorosa, né, por todos. Então foi isso também que me cativou. Eu lembro que no curso de dirigentes, então para o 10º Cenáculo, eu não participei. Eu fiquei em casa dormindo. Eu lembro que o ônibus parou lá na frente de casa, buzinou, o Adilson gritava, a Leni gritava na janela e nada do Alex levantar da cama, né? Mas eu tenho um motivo especial para isso, né, cara? Meu tio Paulo, ele teve um relacionamento com uma pessoa lá de Santa Maria também, acabaram se casando, né? Então ela veio morar aqui com a gente. E eles tinham um quarto separado da casa, né, com a cama de casal, TV no quarto, né, tudo bonitinho. Eu nunca tinha dormido num quarto com cama de casal e com a televisão dentro, né? Aquela noite eu tive a oportunidade, cara, e eu pensei, não, eu vou passar o meu dia inteiro dentro desse quarto, porque meu colchão, as minhas costas batiam na guarda da cama, muitas vezes, de tão fino que era, e eu tive a oportunidade de dormir num colchão de casal, então foi mágico aquilo para mim, né, cara? Me perdoe de não ter participado do curso de dirigentes, e também me arrependi muito disso, né, porque não pude trabalhar no 10º Senac. Comecei a participar, e no 11º, eu fui convidado a trabalhar e fui convidado para fazer também uma palestra, né? Daí tu imagina, meu primeiro retiro, convidado já para fazer uma palestra. Daí que eu fui ver que muita gente acreditava em mim, né? Muita gente estava depositando muitas fichas em mim e eu fui fazer a primeira palestra de sexta-feira, que era o sentido da vida. A partir dali, eu me dediquei, né, fervorosamente a este movimento. Né, me dediquei fervorosamente à nossa comunidade também, né, principalmente aos amigos. Me dediquei também a ajudar eles, né, a construir também o movimento aqui na nossa comunidade. E eu lembro que era lindo, né, porque a gente lotava os ônibus, né, lotava um ônibus, né, com 40 e poucos lugares, nós íamos para as atividades do Cenáculo. Que essa evolução que o movimento traz para a pessoa, ela te dá um direcionamento também. Ela te direciona, né, para dentro da própria igreja. O Cenáculo, tu participa dos retiros e tu fica numa vitrine, né? Porque o Cenáculo, né, para a igreja é uma vitrine, né, onde a gente tem muito orgulho disso. E muitas pessoas, né, são retiradas dessa vitrine para exercer outras atividades dentro da comunidade.
a gente sempre diz, né, que os dinossauros permanecem ali, os dos primeiros cenáculos permanecem ali, e talvez por isso que as pessoas acreditam cada vez mais nesse movimento, né, de saber que, né, que a gente está aí há tanto tempo, né, batalhando por essa causa, porque a gente sabe que é uma causa nobre. Então, por isso que mais pessoas também hoje estão buscando o movimento, né, porque sabem que nós temos um grande pilar de sustentação. Eu sempre digo, o pilar está sempre na nossa frente toda semana, né? A gente tem uma admiração muito grande por ti, Fernando, porque graças à tua pessoa, a pessoa do Adilson, a pessoa do Gastão também, que naquela época, né, exerceram o papel de pai para mim, né, cara? Porque foram que substituíram o meu pai, né? Digamos assim, que os conselhos que eu não tinha, né, de uma figura masculina, eu acabei tendo dentro do movimento, né, de pessoas que realmente acreditavam na valorização da vida, né? Acreditavam no amor, na esperança. Então, eu acabei... Por isso que o meu lema daquele retiro do nono cenáculo é o meu caminho te leva ao Pai, né? Então, o caminho de Jesus que me apresentou, então, esses pais maravilhosos, né? Que são semelhantes a Deus, né? Tem essa semelhança de Deus. Depois eu tive a grande oportunidade de chefiar também um retiro, que foi o 15º Cenáculo de Maria, né, que também foi bastante prematuro para mim, né? Eu lembro que na época, imagina, de 96 para 98, né? Hoje a gente vê que os chefes levam assim, 20 cursos para chegarem à chefia, né, no tempo de caminhada. Mas eu lembro que naquela época também a gente tinha uma certa carência, né, de pessoas que tomassem a frente, e graças a Deus eu tinha essa condição e fui convidado para ser o chefe do 15º Cenáculo. Depois eu tive a oportunidade também de chefiar um reencontro do Cenáculo, que também é outra maravilha que conseguimos organizar também dentro do nosso movimento. E hoje o reencontro ele é fundamental também para que os nossos grupos também comecem a lotar os ônibus novamente, né? Porque tem muitas pessoas que, uma vez que fazem o cenáculo, né, nunca mais esquecem, né, do cenáculo. E muitas pessoas, nesse decorrer do período, acabam buscando a oportunidade de voltar, né? Então, o reencontro também dá essa condição para as pessoas retornarem. Nesse decorrer desse período, aí a gente vai amadurecendo também como homem, né? E eu, dentro do movimento, resolvi também construir a minha família, né? A gente passa por várias situações, né, por várias relações. A gente tem essa condição de nos apaixonar muitas vezes por muitas coisas, né? A própria condição de poder seguir a Jesus, né, é de tu abandonar essas tuas paixões, né, para poder de fato segui-lo fervorosamente, né? E eu sei que tem muita gente que às vezes não deixa de ir num jogo de futebol, né, para ir num encontro cenáculo. E a gente acabou, né, deixando essas paixões de lado para poder servir o movimento Cenáculo de Maria com mais intensidade. Foi comentado já sobre o acidente que a gente sofreu lá em Bom Princípio. Foi algo assim bem marcante também na trajetória do nosso movimento e também do nosso grupo aqui de Conceição, porque nós tínhamos um ônibus lotado, né, de gente. Nós fomos numa atividade lá em Salvador do Sul, a missa do nosso cardeal, Cláudio Umes. E no retorno a gente sofreu aquele acidente. Ali também nasceu uma paixão minha também por um acenante. O pessoal sempre diz que o único nome que eu gritava dentro daquele ônibus era o nome da Fofa, né? A minha preocupação maior era com a Fofa, né? Foi muito impactante para nós, porque a gente, além de sofrer o acidente, nós tivemos que ajudar também a remover os que estavam mais feridos, né? E eu e o Adilson, nós nos grudávamos assim, ó, naqueles bancos, assim, puxava as pessoas para fora. E de repente, daqui a pouco chegava outra pessoa que se identificava como médico, e eu sou médico, e eu sou enfermeiro. E aquilo foi uma solidariedade tão grande naquele dia. Eu acho que Deus mandou a horda dos anjos todos para aquele lugar ali. E depois ouvindo um relato de uma pessoa que estava ali na rodoviária, logo à frente ali, né? A pessoa que viu o acidente acontecer, ela disse assim: eu vi com os meus próprios olhos que a mão de Deus, né, segurou aquele ônibus quando ele despencou naquela ribanceira e acabou batendo no encosto do asfalto ali, onde a gente perdeu uma acenante nossa, que era a Elizabeth Carvalho Martins, grande amiga nossa. Mas nós, de fato, a gente não se abala, né? Porque o nosso objetivo é preservar vidas, né?
E o que a gente aprende também dentro do movimento é que a nossa vida ela é feita em plenitude. Hoje tu pode estar bem, amanhã tu pode estar nos braços de Maria. E eu acabei conhecendo então a Fofa, né, dentro do movimento. Eu sempre ficava de boca aberta, às vezes, quando ela entrava dentro da igreja, né? E eu acredito que o que há de mais belo nela não é o que está por fora, né? Mas ela é uma grande pessoa, de grande coração. E também abraçou junto o movimento, né? Depois daquele acidente, que foi em 2001, em 2002, a gente já resolveu casar. Então, nós casamos no dia 9 de novembro de 2002, e a gente vive, né, graças a Deus, muito bem. Depois que eu fiz o cenáculo, eu retomei os meus estudos, né? Eu tive a opção de fazer aquele supletivo, sabe? De matar 3 anos ali ligeirinho. Só que eu não optei por isso, cara. Eu resolvi fazer o turno integral lá, os 3 anos consecutivos, que era a 6ª, 7ª e 8ª série, né? Numa escola pública, municipal, em São Sebastião do Caí. E depois optei também por fazer os 3 anos do ensino médio, também numa escola pública estadual, em São Sebastião do Caí. Foi a maior experiência que eu tive também, né, no meu ciclo de vida, de um homem de uma certa idade a mais, em relação aos outros jovens, né, de poder também, dentro da sala de aula, transmitir a eles, né, essa mensagem de Jesus. E eu lembro que a gente fez muita coisa, muitas apresentações nós fazíamos dentro da escola. Fui líder de turma os 6 anos que eu participei. Reorganizou novamente o Grêmio Estudantil que tinha no colégio estadual. Então foi algo impactante mesmo, que por esse fato de eu ter concluído 6 anos aí seguidos, muita gente eu também consegui, né, resgatar neste período. A gente sabe que naquela época ainda era muita gurizada envolvida com droga, né? Então a gente tinha essa condição e argumento, né, de conversar com eles e dizer para eles que a vida, né, deve ter outro rumo, deve ter outro sentido. A gente faz tudo ao contrário, né? A gente acha que a juventude é fazer festa, é usar droga, beber rage. Né? Quando a gente vê, a gente já está em certa idade e tem que começar a atropelar as coisas, o que tu deveria ter feito na tua juventude, que era estudar para garantir um futuro e um bom emprego, tu acabou não fazendo. Então, esse é o conselho também que eu dou para os jovens. Procure gastar a tua juventude, né, com a educação, com os estudos, para não sofrer futuramente, né, como eu sofri. Né, porque eu tive que correr atrás da máquina, sem grau de instrução, sem um bom emprego. Né? Quando eu perdi meu emprego nessa fábrica de calçados, eu fiz o cenáculo, eu estava desempregado, eu fui bem corajoso também, fui na casa de um vizinho nosso, trabalhava aqui numa fábrica de lareiras, e eu disse, olha, eu estou passando por esse processo de recuperação e eu preciso, né, de dignidade, eu preciso de um trabalho. Então, o Césio me arranjou, então, um emprego dentro da metalurgia, na fabricação de lareiras, e foi ali que eu adquiri a minha profissão, né, que é mecânico caldeireiro. Eu trabalhei por 8 anos na LF Lareiras, e hoje estou há 14 anos trabalhando na manutenção das conservas Odrich em São Sebastião do Caí. O nosso casamento, ele trouxe 2 filhos, né? O Bruno e o Otávio, mas é com grande alegria que a gente traz para dentro da nossa família este movimento, né? Essas pessoas que hoje são a nossa família, talvez aquilo que a minha mãe não teve para me apresentar, né? O que o meu pai não teve para me apresentar, hoje eu posso apresentar para os meus filhos isso. Eu não estou sendo para os meus filhos hoje aquilo que os meus pais foram comigo. Se eu não tivesse passado por aquela experiência de drogadição e de tudo mais, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje também. É isso que a gente tem que, muitas vezes, alimentar a nossa mente para achar algo de bom em tudo. Né? Mesmo na maior desgraça da tua vida, né, tu tem que achar algo de bom. E é isso que as pessoas têm que fazer. Mesmo nas maiores dificuldades, né, buscar algo de bom. Não se desesperar, não querer jogar a vida fora, mas buscar algo de bom, mesmo na dificuldade. No cenáculo, o melhor é o que está por vir. Ele vai nos apresentar a família toda aí e vai deixar a sua mensagem final. Essa senhora que está aqui, né, do meu lado, é a dona Isaura, é a minha mãe. Hoje ela está com 96 anos de idade. Um dia ela veio aqui na minha casa me visitar. Ela simplesmente disse assim, eu não quero mais voltar para casa, eu quero ficar morando contigo.
No momento mais frágil da minha vida, que ela cuidou de mim. E hoje, no momento mais frágil da vida dela, eu estou retribuindo, né, esse amor que ela teve por mim, e a gente está cuidando dela aqui na minha casa. Ela está morando com a gente, né, já faz um bom tempo. Com auxílio também da minha mãe, né, da Clecida Ambrosio, uma pessoa que teve uma vida também bastante desregrada, mas se recuperou e voltou também para as coisas de Deus. É a Maria Madalena da nossa família, né, da nossa vida. Né, como na vida de Jesus também tinha uma Maria Madalena, minha mãe, né, biológica. Né. Esse aqui é o Otávio, né, o mais novo. Ali o Bruno, já com 15 anos de idade. Né. O importante é que a gente, né, deu uma base para eles, e acredito que eles sabem muito bem a diferença entre o bem e o mal, né, o que faz bem e o que faz mal para a vida. E ali atrás, a excelentíssima esposa, a dona Fofa, que é um espetáculo de mulher. Eu vou dizer para ti, olha, Deus coloca as pessoas certas na vida da gente no momento certo. A mensagem final que eu digo, tive essa experiência num curso de teologia que eu tive, um doutor lá em teologia, em filosofia, e ele falou um período difícil que a gente está vivendo daqui para frente, e a ciência vai começar também a achar argumento para outras coisas em relação a Deus. E eu fiz uma pergunta para ele, se o mundo sem Deus teria condições de sobreviver. Ele simplesmente gaguejou. Todo mundo que estava dentro da igreja sabia a resposta, né? Que o mundo sem Deus ele não sobrevive. Que a família sem a presença de Deus não sobrevive. Sem a observância dos mandamentos de Deus, né, o mundo não sobrevive. Às vezes eu fico imaginando, né, se a humanidade não tivesse observado os mandamentos de Deus até hoje, né, o que teria sido da humanidade? Talvez a gente não teria condição de estar aqui hoje. Então é isso, é preservar a pessoa de Deus em todos os nossos ambientes, né, em todos os nossos relacionamentos, preservar a pessoa de Deus para que os nossos filhos e para que os nossos netos tenham essa condição de poder também conhecê-lo. E eu sei, né, esse foi um compromisso nosso que a gente teve, né, de que nós vamos entrar dentro de qualquer casa de retiro, nem que seja de cadeira de rodas. Né? A gente está vendo já os nossos filhos participando do movimento Cenáculo de Maria. Né? Então a gente vai ter a condição também de ver os nossos netos futuramente. Né? Então é importante a gente manter, né, esses pilares, né, poder garantir a tua pessoa, Fernando, né, esse apoio, essa ajuda, para que esse movimento permaneça eternamente. Certo, meu amigo? Mais do que um amigo, né? Um pai. Alex, Bruno, Otávio, Fofa, um beijo para vocês, um beijo para essa vovó maravilhosa. Ai, se a gente puder chegar aos 96 anos assim, um beijo para dona Clecinha. Alex, obrigado por existir, obrigado pela família de vocês, família que é realmente como irmãos nossos. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Um beijo a todos, um grande abraço. Salve Maria.